Graça e paz, igreja. Convido a igreja a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 10. Mateus 13, a partir do versículo 24. A parábola do joio. Vamos orar, pedir a graça de Deus. Senhor Deus, Pai eterno, estamos aqui, ó Pai, sedentos da Tua palavra, necessitamos do Senhor, necessitamos, ó Pai, do Teu Espírito Santo, para compreender, ó Pai, a Tua palavra, Senhor Deus. Queremos, ó Pai, compreendê-la, ó Pai, para que possamos, ó Deus, viver nela, em obediência ao Senhor, para a Tua glória e louvor, Senhor Deus. Nós não merecemos, ó Pai, a Tua palavra, Senhor Deus. Mas o Senhor, graciosamente, nos concede aqui, Deus. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos dê a sabedoria para compreendê-la, Senhor Deus. E receba toda a glória e louvor, Senhor Deus, porque a obra é Tua, a igreja é Tua, e a glória é Tua, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, assim que tomei ciência de trazer a palavra de Deus hoje, eu passei algumas semanas orando, perguntando a Deus, qual a palavra trazer para a igreja dele. E me trouxe à memória um caderninho. Eu tenho um caderninho, quando eu me converti, e eu fazia meditações da palavra de Deus, estudava a palavra de Deus, E eu tive a surpresa de que essa palavra do joio foi a primeira palavra da minha vida, eu me debrucei nela. Então, eu que seja da vontade de Deus, trazer essa mensagem, eu estudando ela, novas coisas eu acabei aprendendo ainda mais. Então vamos ler, Vamos ler a palavra do joio, versículo 24 ao versículo 30. E após tem a própria explicação de Jesus Cristo, a partir do versículo 36. Então vamos ler com atenção. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Também vendo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi os ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. E aí, o próprio Cristo explica a parábola, aos seus discípulos, a partir do versículo 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pois bem, Cristo traz a própria explicação. Mas se está escrito aqui também a explicação, reparar, porque ainda há muita coisa para meditarmos, inclusive na própria explicação de Cristo. Aí no versículo 24,
A primeira coisa que eu quero trazer à igreja é em relação à parábola. O que seria parábola, né? Qual o significado da parábola? A parábola, ela literalmente significa uma comparação, uma analogia, em que a pessoa que conta a parábola ela quer transferir um entendimento, uma sabedoria. Da forma de parábola, da forma de comparação. Mas não é só isso. Cristo, ele explica, ele só explica aos discípulos. E ele, inclusive, o próprio Cristo, ele explica por quê, e muitas vezes ele contou em parábolas. Lá em Mateus, aí no mesmo capítulo 13, versículo 10 e 14, Cristo, ele explica por que ele contava em parábolas. 3, 10 e 14. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que eles falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso eu lhe falo por parábolas. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendeis. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, né? Isaías, ele trouxe a profecia em que o Filho do Homem, ele traria parábolas. E a parábola ela tem um sentido de, para que aquele que Deus quer que entenda, entenda. E aqueles que Deus não quer que entenda, não entenda. Então, aqui já é uma passagem, várias outras passagens sobre a predestinação, né? Sobre os eleitos de Deus. Deus escolheu aqueles para a salvação. Deus escolheu aqueles para entender a palavra dele, né? Então, o Espírito Santo aqui nos dá o entendimento. E ele nos dá o entendimento a todos, mas somente aos seus. Então, a parábola ela veio não somente para revelar, mas também para esconder. Esse é o sentido da parábola, né? Então, Deus contou em várias passagens por meio de parábolas. Ao todo, nós temos 46 parábolas contadas por Cristo, né? Foi que foi contabilizado pelos estudiosos. Então, são 46 parábolas. Com isso, Cristo cumpriu a profecia de Isaías, né? Essa profecia de Isaías está lá no capítulo 6, versículo de 9 a 10. E também, essa profecia está em Ezequiel, capítulo 12, versículo 2. Então, compreendendo sobre a parábola, vamos agora entender sobre o que seria o reino dos céus. Versículo 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Então, o que seria o reino dos céus? Primeiro que Cristo fala aqui, faz uma comparação de um homem que semeia no seu campo. O campo, como a explicação de Cristo falou aqui, que é o mundo, ou seja, o reino dos céus já é aqui. O reino dos céus já começou. O reino dos céus já está aqui, já vivenciamos neles. Então, muitas vezes as pessoas pensam, o reino do céu quando chegar no paraíso, nos céus, né? E aí sim a gente vai viver o reino dos céus. Não, a gente já está vivendo o reino dos céus. A igreja de Cristo já está vivendo o reino dos céus. É isso que por várias vezes Cristo traz. O reino dos céus já chegou. E já vivemos, já somos cidadãos dos céus. Já pertencemos ao reino dos céus. Né? Os filhos dele. Então, versículo 38 explica. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa e chegando a ela, o seu discípulo disse, explicando as palavras do jogo do campo. Né? E ele fala que o campo é o mundo. Então, o reino dos céus já vivemos neles, já somos cidadãos do reino celestial, somos peregrinos neste mundo. Nós já pertencemos ao reino dos céus. Por isso que a Bíblia fala que nós somos peregrinos. Nós estamos de passagem. Por quê? Porque não pertencemos mais a este mundo. Nós pertencemos ao reino dos céus. Então, portanto, o reino dos céus já existe. Ela já está aqui. De forma espiritual, é claro. Já somos cidadãos dos céus. Né? Então, vamos batalhar contra o império das trevas agora. Vamos viver para Cristo agora. Não vamos viver para Cristo quando chegar no céu. Não vamos viver para Cristo quando chegar no paraíso. Já vivemos para Cristo agora, nesse exato momento. É isso que Cristo está querendo nos ensinar. E é isso que ele vai explicando a toda a parábola. Continuando, versículo 24. Agora, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente. Que é o homem, a palavra de Deus já explica aí, né, a partir do versículo 36, o homem é o filho do homem, né, que é o Cristo Jesus. Jesus Cristo é o filho, é o homem que semeia, né? Então fala que é Cristo que semeia a boa semente. Olha que interessante. Então, Cristo, ele semeia a boa semente. E quem é a boa semente? Que a palavra explica, os filhos de Deus. Então, por isso que toda a glória é a Cristo. Se somos uma boa semente, é graças a Cristo, porque ele semeou essa boa semente. Ele nos tornou útil.
e não inútil. Boa semente é útil, ela vai crescer, germinar e produzir bons frutos. E isso tudo graças a Jesus Cristo, que semeou essa boa semente. Então o homem aí é o Cristo que semeia a boa semente. E continuando, a boa semente, como nós vimos, são os filhos do reino dos céus. São os filhos do reino de Deus. Está lá no versículo 37. E ele respondeu e semeou a boa semente. O que semeia a boa semente é o filho do homem. Versículo 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Então, a boa semente são os filhos de Deus, né? Nós, os convertidos. Então, olha que coisa interessante. Boa semente somos nós, os convertidos. E somos boa graças a Cristo, porque Ele semeou a boa semente. E a boa semente, Cristo semeia onde? No campo. E o campo é o que a palavra ensina? O mundo. Ou seja, frisando aqui novamente, nós somos boa semente aqui agora, neste mundo. Nós já somos uma boa semente neste mundo. E não só lá nos céus. Já somos aqui desde agora. Desde agora, Cristo já nos torna uma boa semente. Desde agora, Cristo já nos torna útil. E boa semente é o quê? Boa semente produz bons frutos. Se torna uma árvore e produz bons frutos. Qual outro elemento que a Bíblia fala de nós, filhos de Deus? Sal. Fala de nós somos a luz do mundo, nós somos a boa semente, nós somos sal. E tudo isso, a Bíblia, a palavra de Deus, nos dá essas referências aqui já neste mundo. Então, se o cristão não vive para a glória de Deus, não vive para Cristo já neste mundo, já aqui, nesse presente, se não vive produzindo bons frutos, se não vive para a glória de Deus, guardando os mandamentos, há de duvidar se realmente você é a boa semente ou sal que Deus fala. Porque Deus nos colocou neste mundo, não é para ficar só de braços cruzados, vindo a casa do Senhor cultuando, louvando a Deus. Porque a Bíblia fala que o mundo não é a igreja, o mundo é o mundo todo. Então nós seremos a boa semente em todas as áreas da nossa vida. Nós seremos o sal em todas as áreas da nossa vida. É fácil ser crente aqui na igreja. Nós estamos no meio dos irmãos. É fácil ser crente, é fácil tentar controlar certos vícios, certos pensamentos impuros, palavras torpes, é fácil controlar aqui. Mas lá fora não. Mas é lá fora que Deus requer de você a boa semente, e não somente aqui. Então você vê aqui a Deus, Cristo ensinando, o papel de todos nós cristãos de sermos boa semente no mundo. Então os filhos do reino de Deus, ou seja, já somos a boa semente aqui, somos a boa semente no mundo, nós que frutifiquemos, né? Os filhos do maligno não produzem fruto nenhum. Então a sociedade, o mundo, ele precisa da igreja para viver bem. Precisa da igreja para frear o mal. Por isso que a igreja não pode ser uma igreja de 4 paredes, presa. Porque Deus deu papel à igreja de frear o mal. É tanto que a palavra, Paulo ensina, né? Que aquele mistério, né? Que o diabo ele não se manifesta porque tem algo que o freia, né? Que o impeça. A Bíblia está falando da igreja. Porque a igreja é a boa semente. Nós somos a boa semente do mundo. Os filhos do maligno não. Então, é algo para a gente resgatar. A reforma protestante trouxe isso. Esse entendimento. Que a igreja ela tem um papel fundamental na sociedade, no mundo. É o papel dela. A reforma protestante trouxe isso. E nós, de novo, estamos perdendo isso. A igreja está se fechando, ficando entre ela. Com aquele pensamento, o mundo já é do maligno, então já era. Só que o mundo é do maligno, não no sentido que o maligno é dono do mundo. Ele não é dono do mundo, ele é usurpador do mundo. Ele está corrompendo o mundo. E a culpa é nossa. Já começou desde Adão e Eva. Deus criou o mundo perfeito. E deu a Adão e Eva para cuidar do mundo. O que aconteceu? Foi lá o diabo e corrompeu. Por meio de Adão e Eva fez o pecado. Então o diabo ele é usurpador do mundo. Ele não é dono do mundo. Ele controla o mundo porque usurpou, tomou. Culpa nossa. Não foi culpa de Deus, culpa nossa. Então a igreja tem a responsabilidade de cuidar. Cada um de nós tem uma responsabilidade, um dever cristão de ser sal, ser boa semente em todas as áreas da nossa vida. Na igreja, na família, no mercado de trabalho, na política. Esse papo de política não mistura com religião? Muito pelo contrário.
nós temos papel. Se você se sente vocacionado de ser um prefeito, vereador, se dedique. Porque é a igreja, os filhos de Deus, quem tem que estar lá na frente, e não os filhos malignos. Esse é o nosso papel. Nós somos a boa semente. Os filhos malignos são joio, oco. Não tem valor nenhum, é leve. Então, se a gente permitir, né, que os filhos do maligno dominem, o diabo tomará conta de tudo. Inclusive, nós seremos prejudicados. Agora, quando os filhos de Deus eles exercem a todas as áreas da sociedade, todo mundo é beneficiado. Inclusive, os ímpios são beneficiados. Então, é interessante isso porque Cristo traz isso. A boa semente ela é germinada no mundo, né, no campo. Então, portanto, nós temos esse papel fundamental, né? Então, o mundo está perdido. Se não fizermos o nosso papel, temos que estar em todas as áreas. Já servimos os reinos dos céus aqui. Interessante que o pessoal traz aquele ditado, né? O mundo já é do maligno. Então, já era, né? Isso é uma profecia de Deus. Então, você está querendo dizer que Deus é culpado quando as coisas piorarem? De quem é a culpa? Nossa, da igreja. Quando chegar no fim dos tempos realmente, quando você lê o Apocalipse, fim dos tempos, é um mundo em que há apostasia. Ou seja, a igreja, ela abandonou o evangelho, abandonou a palavra de Deus. Se apostatou. E aí o mundo começou a piorar. Por quê? Porque a igreja é que freia o mal. Deus utiliza a igreja, Deus utiliza cada um de nós para frear o mal da sociedade. Então, nós estamos aqui para aprender. A igreja aqui está mais para aprender, para cultuar-nos, haver comunhão e aprender a sair daqui para ser a boa semente. É o nosso papel. Então, é algo que a gente tem que resgatar isso. Mas continuemos. Então, ao homem que semeou a boa semente, e semeou no campo, né? Como já vimos, o campo é o mundo. A Bíblia afirma que o campo é do homem que semeou a boa semente. Olha que interessante. Você vê o campo aí. De que é o campo? Do homem que semeou a semente. Então, mais uma afirmando aqui. O mundo é de Deus. Quem está sentado no trono, governando sobre tudo, sobre tudo? É Deus. O diabo, ele é usurpador. Nós não pertencemos ao mundo pelo fato do mundo estar corrompido. Mas não quer dizer que ele é o dono. Ele usurpou aquilo que é Deus. É tanto que no final dos tempos, Deus não vai desfazer isso aqui e deixar de existir. Pelo contrário, ele vai destruir tudo, mas vai refazer tudo. No céu e na terra. Ele vai expulsar os filhos malignos aqui, vai expulsar o diabo, vai expulsar o pecado, tudo que há no mundo. Porque a criação, né, é de Deus. A ele pertence. Por isso nós temos o dever de cuidado. Né? O mundo é do maligno, não quer dizer que é dele. Né? O diabo é usurpador, os filhos malignos também são usurpadores no mundo. Então, versículo 25, continuando. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e atirou-se. Outro ponto importante aqui, no versículo 16, enquanto os homens dormiam. Quem são os homens? Primeiro está no plural. Então, não está falando do homem anterior, né, que é Cristo, que semeou. Quem tem o dever de cuidado da boa semente? Isso aí podemos trazer a interpretação da liderança. A liderança que cuida da boa semente. A liderança que cuida das ovelhas. Então, a gente pode trazer a importância aqui, a interpretação que os homens que tinham o dever de cuidado das ovelhas, da casa do Senhor, destruir a igreja, dormiu. Então você vê aí que eles dormiram. É o que foi o diabo fez? Que fica ao redor, olhando, plantou lá o joio. Corrompeu, porque a liderança dormiu. A nossa igreja presbiteriana, a mãe, lá dos Estados Unidos, que hoje em dia já faz casamento homossexual, é completamente desviada, porque os homens que lideraram aquela igreja dormiram, largaram o seu papel. Então você vê a importância da liderança, de cuidar das ovelhas, de cuidar da boa semente. Deus lá planta, Jesus Cristo planta e nos dá a responsabilidade. Como Jesus deu aos discípulos, né? Vai lá aí de fazer discípulos. Os apóstolos, os discípulos de Cristo têm uma grande responsabilidade de seguir em frente e de cuidar das ovelhas de Deus. Então você vê a importância da liderança no cuidado dessas boas sementes, no cuidado das ovelhas de Deus, né? Então, você vê como nós somos culpados quando a igreja se esfria, nós somos culpados quando a sociedade se perverte, se desvia. A culpa é própria nossa, porque Deus nos deu a responsabilidade, nós somos a boa semente aqui neste mundo. Então nós temos que tomar muito cuidado. A gente também pode trazer a ideia aqui
da liderança em geral, né? Desses homens. Como os pais, né? A liderança, nós temos aqui os pastores, presbíteros, diáconos, professores que ensinam. Então, vocês têm uma grande responsabilidade. Se vocês dormirem, o diabo vai lá e implanta para contaminar. Inclusive, o diabo vai querer tomar a igreja. Inclusive, o diabo vai querer tomar a liderança. Então, nós temos que vigiar. Por isso que a Bíblia fala, vigiar, orar, sem cessar, meditar na palavra de Deus, sem cessar. É responsabilidade nossa. Porque o diabo está o tempo todo querendo colocar o joio no meio do povo de Deus para contaminar. Esse joio vai tomar conta de tudo. Então, a liderança tem um papel fundamental, porque Deus vai requerer de nós a prestação de conta da boa semente, né? do campo que Deus plantou a boa semente, se a gente cuidou dela. Então, homens, a liderança da igreja, a liderança é uma liderança frouxa, morna, preguiçosa, nada faz para combater o pecado, nada faz para santificar a igreja, não ora, não vigia, não discipula, não ama. Dormiu, foi lá o diabo e tomou conta, né? Plantou o joio, contaminando a terra. Isso também pode trazer também os próprios pais, que cuidam dos filhos, né? Nós, infelizmente, nós estamos vendo os pais cristãos que educam seus filhos como qualquer outro pai ímpio. Filhos que ficam no seu próprio quarto, na sua privacidade, com o seu próprio computador, sua televisão, sem controle nenhum, enquanto o filho lá está consumindo aquilo que o mundo está ensinando. Interessante que tem pessoas, hoje nós temos agora um tipo de educação diferente, né? Que a criança tem que ser educada sozinha, e quando você tenta fiscalizar seu filho, não, meu filho não pode ter computador agora, sozinho, o pessoal acha absurdo. Não, que é isso, a criança tem que se cuidar. Só que se os pais não cuidarem da criança, quem vai cuidar é o mundo. A televisão é o mundo. Só ensinando coisas que não prestam. Se vocês pais não educarem suas crianças, ela não vai se educar sozinha. Ela vai ser educada daquilo que ela estiver consumindo. Seja na televisão, seja no computador. Então nós temos vendo muitas vezes os pais negligentes, dormindo, perdendo seus filhos para o mundo. E vai lá o diabo, planta um maligno, planta um descendente lá dele, maligno, para ser filho, para ser seu melhor amigo, para se relacionar com o seu filho, e os pais deixando o joio sendo misturado com seus filhos. Então, é nosso papel importante nisso. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Continuando. Então, nós temos aí o inimigo, né? Que é o diabo, que plantou o joio. Perceba que o inimigo é covarde, né? Ele planta e se retira. Né? Semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então o inimigo ainda é covarde. Ele vai, planta, se retira, ele corrompe. Mesma coisa que ele fez com Eva. Foi lá, tentou Eva e depois se retirou. O diabo continua o mesmo, atacando a igreja. Mas ele é astuto. Ele consegue nos convencer. Por isso que nós temos que ter cuidado, não dormir, vigiar, orar o tempo todo. E o joio, que é o joio, como a própria palavra nos ensina, são os filhos do maligno. Vejamos lá rapidamente no Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 15. Assim como Deus tem os seus descendentes, o diabo também tem os seus descendentes. Versículo 3, ou capítulo 3, versículo 15 do Gênesis. Quando Eva pecou, né? E aí Deus disse à serpente, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então, a palavra de Deus mostra aqui que o diabo, depois quando fez a Eva pecar, ele vai ter seus descendentes, os filhos malignos. Então, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e os seus descendentes. E sabe que é uma coisa interessante? Quando Abel, Caim nasceu, o que aconteceu? Caim matou Abel. Todo mundo lembra dessa história, né? E aí, Deus amaldiçoou Caim. Né? E se vocês forem lá na frente, olha que interessante. No capítulo 4 de Gênesis, no versículo 26, quando Abel morreu, qual foi o filho que Deus substituiu no lugar de Abel? Que Eva teve? Sete. Sete foi o filho depois que Eva perdeu Abel. Então Sete substituiu Abel. E olha que Deus fala, a partir do versículo 26 do capítulo 4. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos,
Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Olha o que a Bíblia fala, olha que interessante. Daí, a partir de Sete, a partir dos descendentes de Sete, começaram a invocar o nome do Senhor. E Caim? Os descendentes de Caim. Quando você vai ler os descendentes de Caim, nos versículos anteriores aí, é exemplo de Lameque, que é um dos filhos de Caim. Olha o que ele fala, a partir do versículo 23. E disse Lameque às suas esposas. Primeiro já começa a bigamia aí, né? Os descendentes de Caim já começam na bigamia. Ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o passo e dizei-os, matei o homem porque ele me feriu, e o rapaz porque me pisou. Olha os descendentes de Caim aí. E a Bíblia fala, coloquei inimizade descendentes do diabo, dos descendentes dos filhos de Deus. E aí estamos nessa batalha a vida toda. Nós, filhos de Deus, convertidos, a batalha a vida toda com os filhos do diabo. É a palavra que Deus nos diz. E a invocação do nome começou nos descendentes de Sete. Isso é uma coisa interessante. Um dos filhos de Lameque, ou de Caim, o primeiro dele é Enoque. E aí você vai passando no capítulo 5, que fala dos descendentes de Sete, lá no versículo 23, olha um dos filhos de Sete, Enoque, todos os dias de Enoque. Quer dizer, Caim teve um filho, Enoque, Sete também tem um filho de Enoque. Quando você vai ver a diferença dos filhos de Caim e dos filhos de Sete, é outra coisa. Enoque é completamente oposto do Enoque de Caim. Enoque nem passou pela morte. Em nome de Deus. Então você vê a Gênesis explicando, detalhando o resultado do pecado dos filhos de Caim, os descendentes do diabo, e o resultado completamente oposto dos descendentes de Sete, os filhos de Deus. E até hoje é assim. O joio e o trigo misturado neste mundo. Tanto nesse mundo está aqui os filhos do maligno e os filhos de Deus. E é esse que Deus está falando. O diabo ele plantou o joio e nós temos cuidado de não nos misturar com os filhos do maligno. Porque há descendentes do diabo e há descendentes de Deus. Está aqui na palavra de Deus. Não é invenção nenhuma. Só que uma coisa importante. E nós devemos, vamos lá na frente, em relação que há uma diferença sobre essa palavra do joio aqui do campo e sobre aquilo que é aplicado dentro da igreja. Que aqui a palavra do joio está falando no geral, do campo, no mundo. E existe aqui da igreja, em relação à igreja especificamente, mas vamos lá na frente. Então você vê aí, né? O diabo, desde o princípio, lá em Gênesis, já tem a consciência que são os seus inimigos. E ele vai querer enviar os seus filhos para o meio da gente. Inclusive para tomar os cargos de liderança no mundo. E estamos fazendo o que com relação a isso? O diabo está tomando conta. A descendência do diabo está tomando conta. É culpa de quem? De Deus? Nossa. Porque nós somos a boa semente. E você vai continuando lá no Gênesis, né? Aí Deus fala, muito pesado, os filhos de Deus, mulheres formosas, e aí se corrompeu. Ao ponto que sobrou só Noé. Porque os filhos de Deus negligenciaram. Largaram, começaram a se corromper. De novo, só tinha Noé, Deus teve que destruir o mundo com o dilúvio para refazer tudo de novo. Por quê? Porque nós somos a boa semente, nós somos responsáveis. É por isso que nós glorificamos a Deus em todos os lugares da nossa vida. Não é só aqui na igreja, no mercado, na política, quando você vota no candidato que não defende o valores cristãos. Então, é o nosso dever. Esse negócio de igreja parada, fechada, que fica só aqui indo para a rua evangelizar, não é só isso. Nós somos responsáveis de cuidar do campo, de cuidar do mundo, de frear o mal, de conservar os valores judaico-cristãos. É o dever da igreja. Deus deu a sua igreja. Quando o mundo piora, é culpa dela. É culpa da igreja. É culpa nossa. É bom a gente ter isso em mente. Então temos que vigiar, orar, ter a consciência que o inimigo que está por aí, nós temos que enfrentá-lo, enviar seus filhos para o nosso meio para nos destruir, né? O diabo vai fazer isso. No meio do joio. Por meio do joio, né? Uma palavra fala. Mas o fato é que os justos têm vivido no meio dos injustos desde o início. Desde lá do Gênesis está lá, essa mistura, né? Isso é fato. Vejamos o que Paulo fez com Elimais, o mago, o mágico, falso profeta que queria afastar da fé um irmão. Lá em Atos, né, teve um tal de mágico que estava tentando afastar um irmão do evangelho. Olha o que Paulo fez com esse Elimais, o mágico. Lá em Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, versículo 8 e 10. 8 a 10.
mas opunha-se-lhes Elimas, né? Elimais, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, diz: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Foi assim que Paulo tratou. E Paulo chamou de filho do diabo, tentando corromper, tentando afastar uma pessoa da palavra de Deus. Paulo estava lá evangelizando, e ele mais tentando afastar esse procônsul da salvação. Paulo percebeu, filho do diabo. Ele não quer saber da palavra de Deus, e não só isso, o filho do diabo quer prejudicar a igreja. Quer pegar os filhos de Deus e tirar do caminho. O filho do diabo é assim. O diabo é isso. Ele não fica simplesmente, deixa lá a igreja lá, não, ele vai querer destruir a igreja. O diabo e os filhos do diabo têm raiva da igreja. Tem raiva dos filhos de Deus. E nós temos que ser atentos em relação a isso. E foi lá, Paulo, com o enchimento do Espírito Santo, percebeu isso. E afastou ele, né? Então, o joio muito se assemelha com o trigo, né? Quem já pesquisou aí sobre o joio, quando ambos estão verdes, é igualzinho. Você não vê diferença entre trigo e joio. É por isso que Cristo fala aqui, para não tirar agora. Deixa primeiro chegar no momento da colheita, porque na colheita que você vai ver a diferença. Assim somos nós, né? Muitas vezes confunde entre filhos de Deus e filhos do maligno, né? A aparência é igual. Somos carne e osso, todos nós. Então, o joio e trigo se confunde muito com isso. Né? Mas olha uma coisa interessante. Quando eles começam a se diferenciar, no momento da colheita, quando começa a produzir bons frutos. E aí isso nos retorna à memória de outra passagem que Cristo fala, dos frutos conhecereis. Então a diferença do trigo e do joio, a diferença do filho do maligno, do filho de Deus, é que o filho de Deus produz bons frutos. O filho do maligno não, é igual ao joio. No início está lá verdinho, igualzinho, difícil de distinguir. Mas quando abre a boca, quando começa lá na rua, no seu quarto, na televisão, no mercado de trabalho, você vai ver a diferença. Quando você recebe um troco a mais, uma pessoa te dá um troco a mais, um filho de Deus chega lá, não, de forma justa, você me deu um troco a mais, devolve. Não se ira, é paciente, não ímpio não. Então, na produção, no produzir das obras, né, no fruto, você vê a diferença, né? Então, isso nos traz a memória que Cristo fala, dos frutos, conhecerei se a árvore é boa ou má. Dos frutos, você conhecerá se é boa semente ou não, se é trigo ou é joio. Interessante que o joio, quando ele cresce, já fica maduro perto da colheita, ela é oca. É tanto que na forma da separação, é feita a separação por meio do vento. Vai passando o vento e o joio vai tudo embora. O trigo é pesado, é denso, ele tem consistência, né? O joio ele é leve, não presta para nada. É interessante que na época de Jesus Cristo existia um direito romano previsto como crime que colocasse joio no campo do seu vizinho. Era previsto, porque era comum os vizinhos, para querer prejudicar o seu vizinho, para não produzir, colocar joio. Por isso que Cristo explica isso aqui, porque isso era comum naquela época. Era tanto comum que o Roma previa isso como crime. Porque as pessoas faziam isso para contaminar. Porque era um prejuízo terrível. Primeiro que você não consegue distinguir logo no início. Não tem como você arrancar o joio sem saber se é trigo ou joio. Porque é tão iguais, tão parecidos no início. E as raízes estão entrelaçadas. Então é muito melhor você arrancar. Porque quando já está na pé da colheita, o joio já se revela ali bem oco. E aí o próprio vento já expulsa. É assim os filhos do maligno. Parecem ser fortes no início, né? Parecido conosco. Mas depois, no final dos tempos, você vai ver a destruição tão fácil. Uma só palavra deles vai exterminar tudo. São leves. O próprio vento leva e derruba, destrói. Já o trigo é pesado, ele fica na peneira, né? Então, na época era feita a separação. Por meio da peneira ao vento. Era feita a separação do joio do trigo. Né? Mas vamos continuar. Versículo 26. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio, né? Então, aquele negócio que já acabamos de falar, né? Dos frutos conhecereis. Então, quando está maduro,
Quando está produzindo os frutos, nos traz à memória aquela passagem de Cristo que fala: dos frutos conhecereis se a árvore é boa ou é ruim. Dos frutos vocês conhecerão se é filho de Deus ou é filho do maligno. Dos frutos conhecerei, né? Então, nos traz a memória isso, que está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 16, né? Que Cristo fala isso: pelos frutos os conhecereis. Versículo 27. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, você vê que realmente os homens, né? Dormiu, né? A liderança dormiu. Você não semeaste, Senhor, a boa semente que o João está fazendo aqui? Então, de fato, confiam o quanto eles dormiram, né? Não perceberam que foi plantado. Você vê a liderança dormindo. E aí continua, versículo 28. Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? E aí Cristo responde: não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Então tem o tempo da colheita, né? Isso nós vimos no Apocalipse, tem o tempo da colheita. Inclusive, o tempo dos próprios filhos de Deus chega ao momento da sua conversão. Porque Deus tem o tempo para cada um. Você é eleito desde o início, desde o ventre, desde antes da fundação do mundo. Mas tem um momento certo da sua conversão. Então até nisso, nós nos traz a memória também aquele ladrão da cruz, né? Foi salvo lá naquele momento. Deus esperou, Deus o conservou até aquele momento para a salvação dele. Então, uma coisa, o trigo, vai ter um momento, nós, filhos de Deus, um momento de amadurecer. E Deus vai, pacientemente, Deus mantém o mundo até hoje, porque Deus ele podia, com todo o direito, destruir tudo, não esperar. Mas a palavra de Deus revela que ele tem um número de que ele quer salvar. Então ele mantém ainda, mantém o mundo e nos dando o dever de cuidar dele, até chegar ao número dos eleitos que Deus tem estabelecido, segundo a soberania dele. Então, não arrancar ao momento certo, né? Mas tem o momento certo de arrancar, para que nenhum se perca, nenhum trigo se perca. Se for arrancado antes, você vai arrancar joio, vai arrancar o trigo, vai perder alguns. Mas Cristo falou, né? Aquilo que Deus não deu, nenhum será apartado. Então, tem o tempo certo que Deus tem estabelecido. Né? Então, as raízes do trigo e do joio se misturam, de tal maneira que não se pode arrancar uma sem arrancar a outra. E arrancando o trigo antes de amadurecer, para que serve? Se você arrancar o trigo verde, não serve para nada, né? Então, Deus tem estabelecido o tempo certo para cada um ter seu tempo, né? De amadurecimento da fé. Então, Deus tem determinado o tempo certo da colheita. Separar de uma vez por todas os filhos dos filhos dele. Nos traz à memória a passagem lá de 1 Coríntios, versículo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Por um tempo teremos que viver aqui no mundo, junto com os ímpios. Mas não quer dizer que vamos nos associar a eles. Né? Lá em 1 Coríntios, vamos abrir rapidinho lá. Capítulo 5. A partir do versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou tombadores, ou idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que quiser, dizendo o irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julguei vós de dentro, os de fora, porém, Deus julgará. Expulsai, pois, de dentre vós os malfeitores. Olha que coisa interessante. Primeiro que a igreja não pode se confundir a parábola do joio, o campo, que está falando do mundo, com relação à igreja. Porque em relação ao mundo, como o próprio Paulo fala, não tem como a gente sair do mundo. Até porque nós temos o papel com uma boa semente de salgar o mundo, né? Mas em relação à igreja, Paulo fala, expulsa. Igreja que é diferente. Paulo ensina a expulsar. É interessante que Cristo ele também traz em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15 ao 18, Cristo ele traz as formas como tem que ser tratado um pecador. Se o pecador peca contra você, converse com ele. Se o irmão pecar contra você, converse com ele. Se ele não te ouvir, traga 2 testemunhas. Se ele mesmo assim não te ouvir, leva para a igreja. E se ele não ouvir a igreja, expulsam.
desmembre ele. Então não confundir essa palavra do joio, que fala no geral, em relação à igreja específica. Na igreja, os filhos do maligno têm que ser expulsos da igreja mesmo, porque é filho do maligno. É uma das coisas que a igreja tem que resgatar muitas vezes. Porque tem se pregado muitas vezes a falsa doutrina do amor. Não sei se isso é falta de amor. Então está querendo dizer que Deus não tem amor? Porque Deus está ensinando a expulsar. Paulo fez isso. É amor pela igreja. É amor pelos filhos de Deus. Porque filho do maligno é filho do maligno, filho de Deus é filho de Deus. Diabo é diabo, Deus é Deus. Tem que separar as coisas. Então não confunde isso. A parábola do joio, do campo em geral, da igreja. Na igreja não é lugar de joio. Na igreja é lugar dos filhos de Deus. É difícil. Nós temos que ter o discernimento, né? De distinguir as coisas. Não é fácil, não. Mas Cristo nos traz o passo a passo disso. Converse com o irmão, traga dos testemunhos e leve para a igreja. Se ele mesmo assim não ouvir, expulsa. Muitas vezes, o expulsar traz o irmão de volta. Se ele é realmente filho de Deus. Porque quando ele está lá fora, ele vê quanto era bom estar na casa do Senhor e volta. Então Deus sabe das coisas que faz. Né? Então vamos continuar voltando à parábola. Mateus 13. Versículo 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o com feixe para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Então, isso aí já traz o juízo final. Dia da separação dos filhos de Deus, dos filhos do maligno. Interessante que essa passagem também é vista, mais ou menos, lá no Joel, capítulo 3. Não precisa abrir não, vou abrir rapidinho aqui. Joel capítulo 3, versículo 13. E diz assim: rasgai vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, visto o vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em se irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal. A verdade é que é a misericórdia de Deus, né? Deus, se a gente se converter, Ele vai ter a misericórdia para nos salvar. Podemos trazer aqui o entendimento das igrejas espalhadas no mundo. Agora podemos também trazer esse entendimento da palavra do joio em relação às igrejas, as verdadeiras igrejas e as falsas igrejas. Lá na confissão belga, ele traz uma diferença, por meio da palavra de Deus, sobre o que é verdadeira igreja e o que não é. A gente pode trazer esse entendimento em relação ao joio e trigo. E ele cita assim, já terminando. A igreja verdadeira, a trigo, né, verdadeira igreja, ela mantém a pura pregação do evangelho. Está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Se alguém prega um outro evangelho, seja anátema, maldição, maldito. Então, se a igreja prega outro evangelho, é anátema, maldito. Então, a verdadeira igreja, ela prega puramente a Bíblia, a palavra de Deus. Outro sinal de uma igreja genuína: pura administração dos sacramentos como Cristo os instituiu. Batismo e Santa Ceia. Outro ponto que a confissão belga traz, são 3 pontos para distinguir uma igreja verdadeira da falsa. Primeira, pregação pura do Evangelho. Segunda, pura administração dos sacramentos, batismo, Santa Ceia. E terceira, exercício da disciplina eclesiástica para castigar o pecado. É algo difícil que muitas igrejas têm abandonado isso. Mas essa é a marca da igreja. A igreja tem que ter as 3. Se não tiver uma, não é verdadeira igreja. Ela tem que ter as 3. Onde está isso? Tudo isso é a confissão belga, ela traz com base em referências bíblicas. Vamos passar rapidinho. Como eu falei, né, no Mateus 18, capítulo 15, ou Mateus capítulo 18, versículo de 15 a 18, mostra isso, a disciplina eclesiástica que o próprio Cristo estabeleceu. Lá em 1 Coríntios, vamos abrir rapidinho, 1 Coríntios, capítulo 5, falando sobre a disciplina eclesiástica. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de 4 a 5. Olha o que Paulo diz. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e meu espírito, porque isso aqui, a igreja de Coríntios, estava impura, estava completamente desviada. O filho tomando a esposa do pai, dormindo com a esposa do pai. Então, a igreja de Coríntios estava completamente profana. Ao ponto que Paulo falou assim, vou enviar a carta. Vou
vou ter que reunir com vocês aqui espiritualmente, porque isso precisa ser resolvido. E aí Paulo fala, em nome do Senhor Jesus Cristo, versículo 4, reunis vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Olha que interessante, em relação à igreja, tem que ser expulso. Pessoa que não quer ouvir a igreja, pessoa que vive no pecado, a liderança, a igreja, tentando ajudar a pessoa não quer ouvir, se mantém, tem que ser expulso da igreja. Está aqui, disciplina eclesiástica. Lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 e 14, diz assim: Nós ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que nós recebestes. Versículo 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dado por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considerais por inimigo, mas advertiu como irmão. Então, aí você vê a dificuldade, né? Você primeiro tem que distinguir entre filho de Deus e filho maligno. Uns, Paulo já expulsou, repreendeu, chamou filho de diabo. Outros, uma disciplina severa, com a esperança de retornar à igreja, né? Se arrepender. Porque a disciplina serve também para produzir na pessoa arrependimento. E às vezes, isso só acontece através de uma disciplina bem dura, né? Inclusive a pessoa sendo afastada da igreja, afastada da liderança, afastada dos cargos, sendo ignorado, como o Paulo falou aqui, né? Para que ele se converta. Então você vê aí essa distinção e não confundir a palavra do jogo em relação ao campo, à igreja. Na igreja, o filho maligno é tratado dessa forma. Correto? E também se distinguir, né? Os filhos de Deus também cometem pecados, né? Então nós temos que ter a sabedoria para contar. E por último, em relação à disciplina eclesiástica, lá em Tito, capítulo 3, versículo 10 e 11, diz assim a palavra de Deus: Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabeis que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por isso si mesma está condenada. Então já vê mais uma disciplina eclesiástica, né? A pessoa foi admoestada pela primeira uma vez, foi admoestada segunda vez. E aí Paulo fala, afasta ele, porque ele só vive pecando, está pervertido, vive pecado e por si mesmo está condenado. Então você vê, isso é uma marca da igreja. A gente pode trazer uma certa interpretação em relação para o joio, em relação a isso, a ação joio, né, no sentido igreja, e a verdadeira e a falsa igreja. A verdade é que, segundo as palavras de Deus, a verdadeira igreja, que é trigo, mantém a pura pregação do evangelho, pura administração dos sacramentos como Cristo os instituiu, é exercício da disciplina eclesiástica para castigar o pecado, certo? Então, resumindo, é isso. Então, a igreja que se orienta na palavra de Deus tem Cristo como única cabeça. E não só isso, ele rejeita todo o que é contrário a essa palavra. Então, o verdadeiro cristão, ele ama a palavra de Deus, mas não só ama, como ele rejeita tudo o que é contrário à palavra de Deus. Ele rejeita. Então, como uma boa semente, como sal, ele está lá para rejeitar, para combater, para proteger os valores judaico-cristão. Isso não é só na igreja, em toda a nossa área. E como Cristo falou, a boa semente, ela é plantada no campo, no mundo. É o dever de todos nós. Então, já partindo para a aplicação, vamos terminar lendo o versículo 40 a 43 do Mateus 13, perdão. Lá em Mateus 13, versículo 40 a 43. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajudarão do seu reino todos os escândalos, os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, no final, Deus possa nos encontrar santos. E no final, Deus possa nos encontrar trigo, nos encontrar com boa semente, cuidando da sua igreja, cuidando do mundo, para que o freio mal é o papel nosso da igreja. Então, para que possa Deus, né, ver em nós, lá no juízo final, a verdadeira diferença entre nós, do joio, né, do filho maligno. E assim, uma vez por todas, né, Deus fará a separação, jogará o ímpio no inferno e nos levará para o reino do seu amor. Então, que Deus nos abençoe, que nos dê essa compreensão
E esse nosso papel, nossa função, está cuidando não só da igreja, mas também glorificando a Deus através de toda a área da nossa vida. É o papel nosso, de todos nós.